Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a todos meus queridos nessa noite que o Senhor preparou para nós, mais uma noite maravilhosa na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nessa noite, meu querido, se encontra no livro de Marcos. Glória a Deus. Livro de Marcos, no capítulo 12. Aleluia. Livro de Marcos, no capítulo 12. Verso 29 ao 31. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, Eliane. Paz do Senhor, pastor Crimson. Muito bem-vindos nessa noite, aleluia. Palavra para nós essa noite, livro de Marcos, no capítulo 12 e no verso 29. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E respondeu Jesus: o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Verso 31. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que estes. Queridos, aqui nós estamos falando dos mandamentos que o Senhor Jesus deixou para mim e para você. O Senhor Jesus, aqui nesta passagem, ele foi perguntado pelos fariseus quais seriam os mandamentos que ele deixaria. Ele disse que o maior mandamento era que eu e você, nós amássemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Querido, o Senhor colocou um tema para nós estarmos ministrando a palavra do Senhor nessa noite. E o tema é o seguinte: amarás ao teu próximo? Aleluia, glória a Deus. Queridos, amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Uma pergunta para mim e para você nessa noite. Querido, não é uma recomendação ou uma matéria opcional, não é. Mas o mandamento de Deus. Mandamentos, queridos, são ordens. Ordens precisam ser obedecidas, mesmo quando nós sentimos desconfortáveis ou não concordamos. Querido, quando o Senhor ele dá uma ordem para mim e para você, essa ordem ela não pode ser discutida, ela não pode ser deixada de lado, ela tem que ser cumprida, querido. E uma ordem do Senhor ela deve ser cumprida. O mandamento do Senhor Jesus para mim e para você foi esse. O maior mandamento é: amamos ao Senhor de todo o nosso coração. Primeiramente, amar ao Senhor, e o segundo é para que eu e você venhamos a amar o nosso próximo, o nosso semelhante como a nós mesmos. E nessa noite a pergunta para mim e para você é essa: será que eu e você nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos, querido? Olha, se nós olharmos para o mandamento dessa forma, sem dúvida, teremos uma postura bem diferente na resolução de conflitos, nos conflitos de relacionamento, querido. Por quê? Porque nós vamos olhar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vamos começar a tratar o nosso próximo como a nós mesmos. Como nós gostaríamos de sermos tratados. Nós devemos tratar o nosso próximo, querido. E aplicando o mandamento da forma positiva, né? Investiremos em nossos relacionamentos a partir do outro e não a partir de nós, querido. Nós temos que olhar os nossos relacionamentos como o outro gostaria de ser tratado.
Né? Como nós estamos tratando o outro? Será que nós estamos tratando como nós gostaríamos de sermos tratados? Será que nós estamos fazendo para as outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós? Será que nós estamos tratando o nosso semelhante com o respeito que nós deveríamos? Será que eu e você nós temos cumprido verdadeiramente a palavra do Senhor ao respeito de nós tratarmos o nosso semelhante com igualdade? Será que nesses últimos dias nós temos colocado esse versículo em prática? Nós temos conseguido praticar esse versículo? Paz do Senhor, Evangelista Regina, paz do Senhor, Diácono Michel, Diácono Maurício, Deus abençoe a vida de vocês. Será que nós temos colocado em prática esse mandamento do Senhor? Pois amar o próximo como a mim mesmo é me relacionar dando-lhe o que eu gostaria de receber. Será que nós, nessa noite, nós estamos dando ao nosso próximo, querido, aquilo que nós gostaríamos de receber? Será que nós estamos servindo o nosso próximo da maneira que ele gostaria de ser servido? Aleluia! Que nós venhamos nessa noite a pensar nisso, querido. Há uma abordagem comum em nossos dias estimulando o amor próprio. Tem a ver com a questão de autoestima e do cuidado consigo mesmo. Cuidado com nós mesmos. Aleluia! Paz do Senhor, Diácono Damião. Querido, não há dúvida de que precisamos cuidar de nós. Não há dúvida nenhuma que nós precisamos cuidar de nós, precisamos cuidar da nossa vida. Precisamos cuidar da nossa família, da nossa... Somos membros do corpo de Cristo e por isso não temos autonomia sobre o corpo, querido. Nós devemos cuidar dele, né? De acordo com a vontade do Senhor, que nós temos que cuidar do corpo, porque o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor Diácono Marcos Alvino. Amém? Que nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos semelhantes, querido. Será que eu e você nós temos cuidado dos nossos semelhantes? Será que sim? Será que nós temos feito a vontade do Senhor? Querido, mas quando somos ordenados a amar o próximo como a nós mesmos, né? O amor a si próprio é utilizado como referência de abnegação, pois todos temos uma tendência ao egoísmo, querido. Todos nós temos uma tendência aqui a sermos egoístas, a querermos só para nós, né? Nós queremos ser servidos, mas não queremos servir. Ou seja, nós pensamos de como seremos beneficiados e não em como podemos beneficiar, querido. Nós só queremos receber as bênçãos, só queremos ser beneficiados. E muitas das vezes nós esquecemos que nós temos que beneficiar aos outros. Nós temos que nos dar, nós temos que nos gastar, né, em prol dos nossos irmãos. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você, querido. Será que nós temos agradado os nossos irmãos como nós gostaríamos de ser agradados? Né? Querido, é a lei, né? Essa é a lei de levar vantagem. Eu e você nós vivemos num mundo que a lei, ela é o quê? Ela é a lei que nós devemos ter vantagem. Querido, no reino espiritual essa lei ela não impera, não implica, nós não devemos ter vantagem sobre as pessoas. Tudo que nós vamos fazer nesse mundo, nós vamos fazer pensando se nós vamos ganhar alguma coisa. Pensando se nós vamos ter algum retorno sobre as nossas vidas. E no reino de Deus não é assim, querido, que funciona. Nós temos que dar sem olhar a quem, querido. Sem olhar a quem nós estamos dando, quem nós estamos ofertando. Aleluia, glória a Deus. Nós temos sempre o quê? O pensamento de levar vantagem, querido. Pense comigo, até um suicida, né, que aparenta não ter amor próprio, com a sua atitude revela a maneira egoísta como ele considerou a vida, pois não considerou que a sua decisão faria as pessoas à sua volta. Querido, aquele que vai se suicidar, ele não está preocupado com o que vai acontecer com aqueles que estão à sua volta. Ele está preocupado com o seu próprio ego, com a sua própria vida, com aquilo que ele vai fazer com ele, não aquilo que vai acontecer com as outras pessoas. E nós muitas das vezes somos assim, que nós tomamos algumas atitudes e nós não pensamos se aquelas atitudes que nós tomamos vai ter repercussão na vida de outras pessoas. Se as nossas atitudes vão ter influência sobre a vida de outras pessoas. O que nós queremos? Nós queremos é ter os nossos desejos atendidos e realizados. Pouco importa se nós vamos agradar alguém ou deixar de agradar, querido.
Esse é o pensamento daquele que é egoísta. Esse é o pensamento que é o pensamento suicida. Eu penso só em mim, com os outros eu não estou nem aí. Tanto fez como tanto faz, querido. E a palavra de Deus está dizendo justamente para mim e para você o contrário. Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, querido. Nós devemos muitas vezes de deixar a nossa vontade de lado, querido, para podermos agradar o nosso irmão, porque o nosso irmão venha se sentir bem. Será que nós temos feito isso? Porque o Senhor Jesus, Ele fez isso comigo e com você, querido. Olha, o mandamento de amar ao próximo deverá me levar a uma atitude positiva em relação ao outro, mesmo que isso gere prejuízos para mim, querido. Isso se implica a 3 grupos de pessoas, pelo menos. Aleluia. E nós vamos falar um pouquinho aqui desses 3 grupos de pessoas, querido, nessa noite. 3 grupos de pessoas que isso se implica, querido. 3 grupos de pessoas, em nome de Jesus. Porque o primeiro grupo, que nós devemos amar o nosso próximo desconhecido. Nós devemos amar o próximo que é desconhecido. Aleluia. Querido, nós vemos esse ensino em Lucas, no capítulo 10. Se você falar no livro de Lucas, no capítulo 10, você vai ver a parábola do bom samaritano, querido. É uma palavra tremenda da parte do Senhor para ensinar a mim e a sua vida, querido. Em que o personagem se dispõe de tempo, se dispõe de materiais de primeiros socorros e recursos financeiros para custear as despesas de uma pensão, para cuidar do homem que se achava caído no caminho. Querido, olha, nós devemos amar aqueles que são os desconhecidos, aquele que nós não conhecemos. Porque nessa passagem do bom samaritano vai dizer que passou ali o sacerdote e não deu atenção nenhuma àquele que estava caído, necessitado. Da mesma maneira veio e passou também o levita, aquele que adorava na casa do Senhor, também passou de largo e não deu a atenção necessária àquele que estava caído, precisando ser ajudado. E muito nós de hoje, querido, muitos estão como esses 2, o sacerdote e o levita. Não estão nem aí com as condições das pessoas que se encontram no nosso caminho. Muitas das vezes nós passamos por pessoas, elas estão carentes, elas estão caídas, elas estão derrubadas, elas estão passando necessidade, e eu e você fazemos igual a esses 2, nós passamos de largo, nós viramos a cara, nós olhamos de lado, nós deixamos de olhar aquele que está sendo necessitado. Por quê? Porque ele é um desconhecido. E a palavra de Deus diz que o bom samaritano, quando ele passou e viu aquele desconhecido, que a primeira coisa que ele fez foi estender a mão, foi levantar aquele desconhecido, foi cuidar das tuas feridas, foi cuidar dos teus ferimentos. E ele dispôs, querido, ali de tempo e de materiais de primeiro socorro. Nós temos que socorrer aqueles que são mesmo os desconhecidos, querido. Nós devemos fazer sem olhar a quem, diz a palavra do Senhor. E ele não somente dispôs de tempo e de material, ele dispôs também de finança. Quanto tempo faz, querido, que eu e você não gastamos R$1 com ninguém? Aleluia. Quanto tempo faz, querido, que eu e você, como servos do Senhor nessa terra, nós não temos disponibilizado do nosso tempo, não temos gastado em materiais, e não temos ofertado nem sequer R$1 na vida daquele que é desconhecido. Quanto tempo faz que eu e você não praticamos esses princípios da palavra do Senhor? E o Senhor nessa noite vem falar comigo e com você, querido, para que eu e você nós voltarmos a praticarmos os princípios da palavra de Deus, os princípios da palavra do Senhor, querido, amando o nosso próximo, mesmo aqueles que são desconhecidos. Aleluia. Segundo tipo de pessoa, que nós devemos amar o próximo, ainda que seja o nosso inimigo. Oh, aleluia, glória a Deus. Querido, nós aprendemos isso no Sermão do Monte. O Sermão do Monte que o Senhor está pregando aos seus discípulos, quando Jesus, Ele ensinou que deveríamos falar bem dos que falam mal de nós. E muitas das vezes, querido, não é isso que nós vemos.
Nós queremos falar da mesma forma que as pessoas falam de nós, que nós queremos dar o troco da mesma moeda. Na mesma moeda nós queremos devolver aquilo que fazem para nós na mesma moeda. Muitas das vezes nós pensamos assim, o tempo dele vai chegar. Mais cedo ou mais tarde eu vou dar o troco, mais cedo ou mais tarde eu vou me vingar. Nós temos o pensamento egoísta, o pensamento de vingança. O pensamento que aquilo que fazem para nós vamos devolver em dobro. Nós vamos descontar, querido. Isso não é um pensamento que vem da parte de Deus. Senhor Jesus ali no monte ensinando os seus discípulos, querido. Quando Jesus ensinou que deveríamos falar bem daqueles que nos maltratam, daqueles que nos maldizem, e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, querido. E orar, orar por quem viesse nos maltratar e nos perseguir. Querido, a palavra do Senhor vai dizer que se alguém te der um tapa na tua face, que você tem que virar a outra face, querido. Olha para você ver, isso é o amor de Deus para com as pessoas, isso é o amor de Deus para com o seu semelhante. Nós devemos ter esse mesmo amor que Jesus tinha pelas pessoas, querido. Jesus, quando foi agredido no rosto, ele simplesmente não reagiu, ele não respondeu, ele não falou nada. Ele simplesmente virou a outra face, querido. E o Senhor Jesus, ele nos ensina, querido, que nós temos que ser da mesma forma. Nós devemos orar por aquele que nos persegue, amar aquele que nos maldizem. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado para nós, querido. Será que nós estamos sendo verdadeiramente cristãos, como diz a palavra do Senhor? Ou nós estamos negando a palavra do Senhor quando nós negamos orar para aquele que nos persegue? Nós gostamos de orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos, Muitas das vezes nós gostamos de orar pelos enfermos. É bom fazer isso, é bom, querido, mas a palavra diz que nós temos que orar também por aquele que nos odeia, pelos nossos inimigos, por aquele que vem contra nós, por aquele que nos maldizem, por aqueles que falam mal de nós pelas nossas costas, querido, por aqueles amigos que nós achamos que é amigo, ele só é amigo quando está na sua frente. Quando está na sua frente, ele estende a tua mão, ele fala bem de você, ele te abraça, mas quando você vira as costas, ele te agride com palavras, ele fala mal de você. É por esses que eu e você nós temos que estar orando, querido, para que o Senhor venha tocar na vida dele, ele venha se converter verdadeiramente. Que nós temos hoje na igreja uma gama de pessoas, querido, vivendo um evangelho de falsidade, vivendo um evangelho de mentira, vivendo um evangelho que eu só me preocupo comigo mesmo. Eu recebendo, os outros eu não quero nem saber se está recebendo, está deixando de receber. O Senhor olhando para mim, eu não quero nem saber se o Senhor está olhando para o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. O que importa é que eu estou recebendo do Senhor. E o Senhor está nos ensinando nessa noite, querido, que eu e você nós temos que viver esse evangelho verdadeiramente, de amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia. O terceiro tipo de pessoas, querido, nessa noite, nós devemos amar o próximo, o conhecido. Parece que essa parte é mesmo que chovendo molhado, querido. Amar o próximo, aquele que é conhecido, Parece até redundante falar sobre amar os conhecidos, mas não é, querido. Mesmo esse grupo sendo composto de pessoas muito próximas, como família, irmãos na fé, amigos e colegas, querido, nós podemos negligenciar o amor justamente a eles. Justamente a esses mais próximos, querido, nós podemos estar negligenciando o amor aos próximos. Nós engolimos muitos sapos fora de casa. Fora de casa nós ouvimos muitas coisas na rua, querido, muitas das vezes nós engolimos e ficamos quietos. Mas com os mais íntimos, com os mais chegados, muitas das vezes, querido, nós somos intolerantes. Nós somos intolerantes com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, até mesmo com os nossos amigos do trabalho. Nós somos intolerantes muitas das vezes, querido, com os filhos, principalmente com os filhos adolescentes. Nós temos muita tolerância, querido, com os de fora e pouca tolerância com os de dentro da casa, de dentro da família. Nós somos muito pacientes com os de fora, mas nós perdemos a paciência muito fácil com o de dentro de casa.
nada é agradável a nós, querido, quando nós estamos tratando com familiares e com parentes. Nós devemos nos lembrar de como o verdadeiro amor, querido, é descrito em 1 Coríntios, no capítulo 13. Né? 1 Coríntios, capítulo 13, que ele vai falar sobre esse assunto. Especialmente a parte que diz que ele não busca os próprios interesses, mas os de outro. Querido, será que eu e você nós temos deixado um pouco de buscar os nossos interesses para buscar o interesse daquele que está dentro da nossa casa, daquele da nossa família? Ou será que eu estou procurando apenas os meus interesses, né? Dentro de casa, querido, no relacionamento esposa e esposo, tem que ter o que? Concordância. Concordância dentro de casa, querido, é o principal que nós devemos ter dentro de casa. Porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. A palavra de Deus diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Ou seja, uma casa separada, ela não subsiste, ela não consegue ficar de pé, ela não vai à frente. Ela não consegue prosperar, nem no mundo e nem nos caminhos do Senhor, querido. Aleluia. A oração dentro de casa, ela tem que ser unânime, querido. Não adianta um ficar orando para trocar, a mulher orar para trocar a geladeira, e o marido orar para trocar as rodas do carro. Isso não vai dar certo, querido, isso não é prioridade. A prioridade é os dois orarem juntos, por aquilo que realmente é necessário dentro do lar, realmente é necessário dentro da casa. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos negligenciando, querido, essa parte do Evangelho. Nós devemos estar unidos também com a nossa casa, com a nossa família, no nome do Senhor Jesus, querido. Nós somos tão inclinados a negligenciar, querido, o amor, né? Que o apóstolo Paulo aplica mandamento também ao relacionamento conjugal, querido. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 28. Querido. Você pode estar marcando o versículo para você estar lendo depois, para você estar acompanhando, né, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 28 vai tratar desse assunto, querido, de relacionamento. E o apóstolo João faz o mesmo no que diz respeito ao relacionamento entre os irmãos da fé, entre os irmãos que estão no ministério, que estão na igreja, que estão no mesmo propósito, querido. Sendo bem enfático, né, com o argumento seguinte: se alguém afirmar que eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que palavra forte, querido. Em João, 1 João capítulo 4, verso 20. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se eu e você dissermos que nós amamos a Deus, querido, e odiarmos o nosso irmão, eu e você, nós somos mentirosos. Mentirosos, né? Diz a palavra do Senhor. Se eu disser que eu amo a Deus e odiar o meu irmão, querido, eu não passo de um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, se eu e você não conseguimos amar o nosso irmão, aquele que nós estamos vendo, aquele que está do nosso lado todos os dias, que nós possamos tocar, possamos ver ele todo dia, não podemos amar a Deus a quem nós não vemos, querido. Se eu disser que eu amo a Deus e eu não amo ao meu irmão, eu não passo de um mentiroso, querido. Olha que palavra forte. Se eu disser que amo a Deus e não amar ao meu irmão, eu estou mentindo. Mentindo para quem? Mentindo para mim mesmo, né? Eu estou sendo hipócrita comigo mesmo. Misericórdia da minha vida e da tua vida, querido, em nome de Jesus. Querido, relacionamentos cheios de vida, ele só acontece quando o mandamento de amar o próximo é obedecido. Presta atenção. Relacionamentos cheios de vida, ele só acontece quando o mandamento de amar o próximo e obedecer, querido, acontece, né? Porque a vida verdadeira só é experimentada na interação e na reciprocidade, né? E nenhum vínculo, querido, é mais poderoso do que o vínculo do amor, né? Nenhum vínculo é mais duradouro do que o vínculo do amor.
E nenhum vínculo, querido, é mais prazeroso do que o vínculo do amor. O amor que vem de Deus sobre a mim e sobre a tua vida, querido. É esse amor que nós devemos às pessoas. É o amor que não tem interesse naquilo que a pessoa tem ou naquilo que a pessoa pode nos dar. Ou naquilo que a pessoa pode nos proporcionar, querido. O que hoje nós vemos no mundo é um amor com interesse. Ah, eu amo meu irmão porque ele pode me proporcionar algo. Eu amo o meu irmão porque ele pode fazer algo por mim. Eu amo meu irmão porque ele pode abrir algumas portas, ele pode me dar algumas oportunidades. Querido, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é aquele que sem interesse, querido. É o amor ágape. Nós amamos simplesmente porque ele é um ser humano igual a mim, igual a você, querido. É esse o amor que nós devemos ter, o amor que o Senhor Jesus teve por mim e por você naquela cruz. Por isso, ame quem você conhece. Ame quem você não conhece. E ame até mesmo quem te tem por inimigo, querido. Esses são os 3 tipos de pessoas que nós devemos amar. Nós devemos amar aquele que nós conhecemos. Devemos amar aquele que nós não conhecemos. E nós devemos amar aqueles que muitas das vezes são os nossos inimigos, querido. Né? Queridos, revista-se do amor de Deus. Ele é o vínculo da perfeição. Colossenses no capítulo 3 e versículo 14, querido, vai tratar sobre esse assunto. Né? Esses são os 3 tipos de pessoas, querido, que nós devemos demonstrar o nosso amor. Né? Nós devemos demonstrar o amor de Deus, querido, naqueles que são os desconhecidos. Aquele que nós encontramos na rua, que nós não conhecemos, nós devemos o quê? Pregar o amor de Deus, falar do amor de Deus. Não somente com palavras, querido, mas com atitudes. Como fez aquele bom samaritano, com atitudes. Nós demonstramos que somos de Deus quando nós temos que atitudes com aqueles que são desconhecidos. Porque as nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras, querido. Aleluia, as nossas atitudes, ela tem muito mais repercussão do que as nossas palavras. Em segundo, nós devemos amar o próximo, né? Ainda que seja o nosso inimigo. Nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos, querido, para que Deus venha abençoar a vida deles também. Porque o Senhor Jesus, ele não morreu na cruz somente por nós, querido, somente por aqueles que nós conhecemos e nós amamos. Não, o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida na cruz por todos. Nós devemos amar a todos com o mesmo amor que o Senhor nos amou. E em terceiro, nós devemos amar aqueles que são conhecidos. Nós devemos amar aquele que nós conhecemos. Porque muitas das vezes nós amamos o de fora e esquecemos de amar os que estão dentro. Aleluia. Querido, para aprender sobre o amor de Deus, estude a Bíblia e observe Jesus Cristo. Para aprender sobre o amor, estude a Bíblia e observe a Jesus. Que Ele é o maior exemplo de amor ao próximo. Jesus é o nosso maior exemplo de amor ao próximo. Ele amou a mim e a você de tal maneira que morreu em nosso lugar para que pudéssemos ter vida e vida de verdade. O Senhor Jesus, ele veio e morreu naquela cruz para que eu e você, que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. E é essa vida que eu e você nós temos que pregar aí fora. A vida que o Senhor Jesus veio trazer para mim e para você, querido. Nós devemos pregar a vida e vida em abundância na presença de Deus. Queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite de domingo, para estarmos compartilhando com o irmão sobre o seguinte tema: ame ao seu próximo. Aleluia. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, aleluia, querido. Essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para nós compartilharmos com você nessa noite de domingo. E nessa hora eu gostaria de orar por você, querido. Em nome do Senhor Jesus, você que pode, ore comigo nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós lemos a Tua palavra nessa noite, Senhor, Pai, que falou conosco, Pai. Oh, Senhor, em relação, Senhor, Pai, ao amor, Pai. O amor que nós devemos ter, Senhor, Pai, pelas pessoas, pelas vidas, pelas almas que são tão preciosas para o Senhor, Pai. Senhor, que nessa noite, Pai, nós venhamos tomar posse desta palavra e nós venhamos
não somente aprender com esta palavra, Senhor, mas nós venhamos praticar esta palavra, Senhor, Pai, nesta semana, nesse mês, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha nos ensinar a sermos como o Senhor Jesus foi, Pai, a amarmos como o Senhor Jesus nos ensinou, para que nós estejamos amando as pessoas, Pai, com o amor ágape, o amor que vem do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, Pai, por cada um, Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor venha colocar, Senhor, Pai, este amor no nosso coração, para que nós venhamos ser, Senhor, Pai, praticantes da Tua palavra, Senhor, Pai, com o amor verdadeiro que vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar, Senhor, Pai, a cada vida, a cada lar, a cada família, Senhor, Pai, a cada pessoa, Senhor, Pai, que vai ser tocada por esta palavra, Senhor, Pai, não somente hoje, Pai, mas todos aqueles, ó Pai, que acompanharem, Senhor, Pai, esta ministração, que venham ser, ó Pai, tocados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, que opera sinais e maravilhas, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, querido, e o teu ministério, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos verdadeiramente praticar o amor de Deus, o amor que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a nós praticarmos. Que nós possamos ser, querido, como aquele bom samaritano, que estendeu as suas mãos para abençoar sem olhar a quem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família nesta semana, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus, seja para todo sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus, todos nós digamos amém. Queridos, que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus, e lembrando que amanhã nós temos devocional da palavra às 10 horas da manhã. Eu espero você para nós podermos juntos compartilharmos mais uma palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, uma boa noite na presença do Senhor Jesus.